Se você tem um iPhone ou um iPad, eu quero te dar uma dica que vai te economizar muito tempo na hora de fazer um levantamento de arquitetura. Eu estou falando do sensor LiDAR, que fica aqui atrás do iPhone, e ele vai permitir com que a gente faça o escaneamento de um ambiente, salvar esse arquivo e depois importar isso no computador, no nosso programa de projeto. Agora, esse sensor, ele hoje em dia está presente somente nas linhas Pro e Pro Max de iPhone a partir do iPhone 12. E também está presente nas linhas Pro dos iPads. Originalmente, esse sensor é usado para melhorar o foco das câmeras do iPhone, já que ele consegue perceber profundidade. Uma curiosidade é que esse é o mesmo sensor que a gente consegue ver na frente dos iPhones quando a gente vai fazer um Face ID. Então ele vai fazer um escaneamento do seu rosto para conseguir realmente, com segurança, identificar que é você que está desbloqueando o seu celular. O iOS ele também conta com um aplicativo que é o Medidas, que vai permitir com que você tire dimensões de ambiente a partir desse sensor. Mesmo os iPhones que não têm esse sensor conseguem usar esse aplicativo de medidas, mas não com tanta precisão. E ao longo desse vídeo eu vou mostrar um comparativo da precisão que o LiDAR trouxe versus a comparação que eu consegui medindo com uma trena eletrônica de alta precisão o mesmo ambiente. Agora, a gente consegue fazer outras coisas além de simplesmente medir alguma coisa usando aplicativos da App Store. Existem vários aplicativos para isso, mas depois de testar vários deles, eu particularmente uso o 3D Scanner App. Ele é gratuito, tem várias funcionalidades e eu também vou deixar esse nome na descrição do vídeo, caso você queira baixar exatamente o mesmo aplicativo. Tem várias funcionalidades desse aplicativo, inclusive, que eu já vi outros aplicativos cobrarem para serem usados. E esse é totalmente gratuito, pelo menos até o momento dessa gravação. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou te mostrar uma super dica nesse app que vai ajudar muito os seus levantamentos de arquitetura. Aqui no telefone eu já consigo começar a fazer esse escaneamento. O macete aqui é fazer movimentos lentos e tentar filmar o ambiente em ângulos diferentes. Então eu posso começar em um ponto fixo e começar a mirar na parte de arquitetura, que envolve a parede, o teto e o piso, e pegar esses ambientes de uma extremidade à outra. Normalmente a gente vai fazer movimentos de baixo para cima e de cima para baixo com o telefone, tentando passar por todo o ambiente, por todo o projeto. Depois que eu fizer isso, eu posso me movimentar e filmar as mesmas coisas de ângulos diferentes, para que a gente consiga ter uma precisão maior escaneando o mesmo ambiente de pontos diferentes. Assim, a profundidade das coisas vai ser melhor lida pelo aplicativo. Depois disso, a gente também pode tentar pegar algumas coisas que estão escondidas atrás de alguns móveis, o que vai dar mais detalhe para o nosso modelo 3D. Depois que você estiver satisfeito, você já pode parar a gravação e você já pode explorar o seu modelo dentro do próprio aplicativo. Mas a graça aqui é poder exportar isso e jogar em algum programa de projeto para que a gente possa passar por cima. Nesse caso, a gente vai usar o ArchiCAD e para isso eu recomendo fazer a exportação de 3 formatos diferentes. Uma nuvem de pontos em XYZ, uma planta em um formato JPEG ou outro formato de imagem e também um arquivo 3D num formato STL. Agora que a gente fez isso, eu quero te mostrar como importar no computador esse levantamento que a gente fez. Para isso eu vou usar o ArchiCAD, que é o melhor programa BIM para arquitetura. Inclusive, se você quiser saber como esse programa pode te ajudar a ter muito mais produtividade e destaque profissional, eu botei um link aqui na descrição desse vídeo que vai te ajudar a começar de forma totalmente gratuita. Agora, vamos para o computador para abrir alguns dos arquivos que o aplicativo gerou para a gente. Estou aqui com o ArchiCAD aberto e a gente vai explorar as diferentes opções de exportação que o 3D Scanner App dá para a gente. E que a maior parte desses outros aplicativos que podem fazer um escaneamento 3D a partir do iPhone podem nos dar. Eu vou começar por um que eu gosto bastante e até relativamente simples, que é a planta baixa do ambiente. Então, eu tenho aqui e eu gerei essa blueprint, essa planta baixa, e é um JPEG. Eu vou simplesmente arrastá-lo aqui para o ArchiCAD e eu já vou poder abrir isso. Isso é bem simplificado, mas é muito interessante ao mesmo tempo. Ele faz uma imagem como se eu tivesse tirado uma foto de cima do ambiente. Por mais que eu não tenha feito isso, ele vai juntando essas texturas. Claro, tem várias questões aqui que ficam um pouco esquisitas, então aqui a gente consegue ver algumas inconsistências, principalmente quando a gente tem uma paginação de piso, né? A gente não vê isso certinho, isso fica meio cortado, mas não é essa precisão que a gente quer. A gente quer realmente uma planta geral para poder tirar algumas medidas. A partir daqui, o que a gente tem que fazer é usar a escala gráfica que vem com essa imagem para corrigir. Então, eu vou apertar aqui na minha planta, eu vou apertar Ctrl+K no ArchiCAD, deixar essa opção de definir graficamente habilitada,
apertar em OK e agora eu consigo corrigir essa dimensão. E a gente pode aqui digitar o valor de 1 metro, que é o que a gente tem na escala gráfica. Posso colocar isso daqui, ó, na minha área de trabalho. E olha só o que eu tenho aqui. Eu já tenho esse desenho em escala. E eu posso até começar a tentar medir algumas coisas para verificar as medidas. Então aqui, se eu tentar pegar a extremidade dessas duas paredes, o que eu consigo ver? Que o ArchiCAD está me dando uma medida de 2,73 centímetros, o que é até bastante preciso em relação ao que eu fiz com a trena eletrônica, que me deu 2,75 centímetros. Então aqui a gente tem uma margem de 2 centímetros de diferença. Eu acho que a trena deve estar ganhando essa briga de precisão, mas a gente pode ver que isso é uma fonte confiável, principalmente para a gente verificar uma coisa que às vezes foi esquecida no levantamento, sem ter que voltar fisicamente na obra, no projeto. Mas calma que os outros formatos também podem ajudar a gente nessa questão da precisão. Eu já vou mostrar isso para vocês. Mas eu particularmente gosto bastante de usar essa planta, até porque eu posso, por exemplo, pegar a minha ferramenta de parede e começar, ó, deixa eu pegar aqui pela face interna, a fazer um levantamento aqui por cima desse ambiente, o que já ajuda bastante. Uma outra forma é importando uma nuvem de pontos, que é uma coisa bem comum quando a gente fala de escaneamento 3D. Para isso, o ArchiCAD tem uma ferramenta dedicada. Então, a gente vai acessar o menu de Arquivo, Interoperabilidade, e aqui a gente tem essa opção de importar nuvens de pontos. Aqui a gente vai precisar encontrar exatamente no nosso computador onde está esse arquivo. E se você notar, eu quero apontar uma configuração importante. Lá no aplicativo tem uma opção de deixar o eixo Z sempre apontado para cima. Eu marquei isso nessa opção daqui. Isso vai fazer com que a gente já tenha ele orientado no ângulo correto, o que pode facilitar bastante. Então eu vou importar, e aqui eu estou usando um arquivo XYZ, que é o arquivo de nuvem de pontos que o ArchiCAD consegue trabalhar. A outra opção de arquivo seria esse arquivo E57. Mas aqui no caso eu vou selecionar esse, vou apertar aqui em abrir. Nessa janela, como lá no aplicativo eu marquei que o eixo Z vai estar para cima, eu não preciso corrigir nada aqui. Eu simplesmente preciso apertar em OK, criar e colocar. O ArchiCAD vai carregar e vou começar a importar esse modelo. E olha só, ele já está aqui na minha planta, e se eu acessar o meu 3D, eu já consigo ver toda essa nuvem de pontos aqui para mim. O legal dessa nuvem de pontos é que ela tem uma precisão do modelo bem legal. A gente consegue olhar e realmente lembrar, ou entender ou medir as coisas que a gente viu no levantamento para poder seguir com o nosso projeto ou com o nosso arquivo de levantamento. A questão aqui da nuvem de pontos é que, por mais que ela seja muito leve e a gente possa rapidamente inserir e navegar com ela sem deixar o arquivo travado, ela pode não ser tão prática para tirar medidas pelo próprio 3D. Olha só, esses pontos eles não são clicáveis. Esse objeto ele é um objeto do ArchiCAD. A gente até tem algumas configurações aqui em relação à sua escala, mas a gente não consegue clicar nos pontos individualmente. Olha só, se eu quiser, por exemplo, pegar a medida dessa mesa, eu não vou conseguir clicar exatamente nesse ponto que eu quero para tirar uma medida. Ele vai clicar em algum outro lugar, porque esse não é um ponto clicável. Então, para a gente tirar as medidas dessas coisas, é mais interessante a gente passar um corte ou fazer isso na planta. Então, se eu quisesse saber a profundidade dessa mesa, por exemplo, eu poderia passar um corte aqui. Eu sei que está cortando essa mesa. Eu posso abrir o corte e olha só, aqui eu vou conseguir ver isso. E eu posso, por exemplo, pegar aqui e medir mais ou menos o tamanho dessa mesa. E aqui ele deu uma profundidade muito precisa. Ele deu aqui aproximadamente 0,69, né? 69 centímetros. E essa mesa eu sei que ela tem 70 centímetros. Então, mesmo para um elemento que ele é um pouco menor e que a gente já pode verificar aqui nesse 3D, que nesses elementos menores a gente perde bastante detalhe, ele tem uma precisão ainda interessante, né? Por mais que o global aqui do modelo tenha sido bem interessante, né? As paredes, a janela, a mesa, qualquer elemento de detalhe fica bem perdido. Então, por exemplo, essa estante, o modelo 3D dos elementos que estão dentro dela não ficaram legais. Essa poltrona, por mais que a textura tenha ficado legal, os seus pés aqui, eles não existem. Enfim, tem algumas questões aqui em relação a elementos menores que esse sensor não funciona muito bem. Agora, uma outra opção que a gente tem é a seguinte, é exportar um arquivo STL, e foi exatamente isso que eu fiz. O STL, para quem não sabe, ele é um arquivo 3D que não tem texturas. Ele comumente é usado para impressão 3D.
Aqui nessa janelinha, eu vou simplesmente marcar a opção de metros e escala 1:1. E eu vou importar. O ArchiCAD vai falar que esse é um arquivo muito pesado e ele pode deixar o nosso computador meio travado. E vocês vão ver que, de fato, vai. Aqui ele vai importar realmente o modelo inteiro, com todos os seus polígonos. E por mais que a gente possa usar isso para tirar alguma medida mais precisa, ele realmente vai ser uma coisa pesada e que não é legal da gente deixar no nosso arquivo o tempo todo. No máximo para conferir uma coisa ou outra. Olha só, o ArchiCAD carregou e ele já inseriu esse arquivo para mim. Eu posso olhar o 3D e a gente pode ver, primeiro, que ele veio sem as texturas, mas que também ele veio numa posição um pouco esquisita. Mas não tem problema, a gente pode corrigir esse posicionamento, já que ele é um morph. Então a gente tem bastante flexibilidade em relação aos seus pontos e também ao seu posicionamento. Então eu vou selecionar aqui o objeto, e vocês podem ver que o computador já está travando um pouco por conta da complexidade desse elemento, mas eu posso aqui apertar no Ctrl E para rotacionar, e se eu clicar e segurar, eu posso escolher, apontando aqui o meu cursor, exatamente o eixo de rotação que eu quero. Então, no caso, eu vou fazer a rotação nesse sentido, eu vou subir aqui 90 graus, e pronto, a gente já tem aqui o modelo. O legal da gente ver esse modelo sem as texturas é que a gente realmente consegue ver a precisão dessa nuvem de pontos. E a gente consegue ver que, de fato, para as coisas maiores, ele tem uma precisão interessante, como, por exemplo, para as paredes, mas quando chega em coisas menores, ele perde totalmente essa precisão. Então, ele pode ser bastante indicado para arquitetura, mas não muito indicado para fazer o escaneamento de coisas menores e que precisam de mais detalhe. Agora, o bom de utilizar esse método daqui e a vantagem em relação aos outros é que eu tenho uma flexibilidade na hora de medir. Eu posso, pelo próprio 3D, clicar aqui em um ponto, eu já consigo ver que de um ponto mais extremo até outro, eu consigo ver esses 69, aproximadamente 70 centímetros da minha mesa. Agora, de fato, usar um arquivo STL dessa forma eu não acho que é muito interessante. O que seria legal aqui seria poder pegar esse arquivo e limpá-lo, para que em vez de ele ter vários polígonos no teto, no piso, na parede, ele entenda que isso são planos retos, que é um teto, que é uma parede, e isso facilitaria bastante o nosso processo. O bom é que esse aplicativo, ele gratuitamente tem uma função chamada Room Plan, que vai permitir com que a gente faça isso. Olha só, aqui do lado da tela você está vendo eu escaneando esse mesmo ambiente usando essa função. Pelo menos no momento ela está em fase beta, mas ela tem funcionado de forma bem interessante. Ele vai identificar ali realmente o grosso, a parte de arquitetura. Se tiver um mobiliário, alguma coisa, ele vai simplesmente botar um caixote que tem mais ou menos o tamanho daquele mobiliário. Ele vai focar em pegar realmente a questão de não só a distância entre esses móveis, mas realmente as portas, as janelas, que ele consegue identificar de forma automática e já botar no modelo. E aqui, a partir desse modelo, que vai ser bem mais leve, a gente pode testar essa importação. Então, olha só, eu vou apagar aqui no ArchiCAD esse modelo STL super pesado e eu vou inserir o mesmo modelo, só que usando essa outra técnica que o aplicativo permite para a gente. Então, aqui da minha planta, eu vou importar esse STL mais simplificado, vou apertar aqui em importar e ele rapidamente inseriu. Eu posso abrir aqui o meu 3D e eu já posso ver como é que esse elemento está. Eu posso verificar aqui que ele veio numa orientação bem esquisita, mas não tem problema, a gente pode corrigir isso daqui. Olha só, eu vou selecionar esse elemento, vamos rotacioná-lo nesse sentido. Então, vou pegar isso daqui, vou deixar aqui na vertical e agora eu vou rotacionar daqui para cá. E olha só, eu tenho esse modelo super simplificado, o que pode facilitar bastante a verificação de medidas. Então, olha só, eu poderia pegar aqui e começar a verificar qual tamanho ele deu para essa parede. E aqui ele deu um tamanho de 2,73 versus um tamanho de 2,75 que eu pude verificar com a trena eletrônica. O que mostra uma coisa bem interessante e uma coisa um pouco menos caótica, em que eu tenho que ficar procurando qual é o melhor ponto para medir. Aqui ele já simplificou para mim. Ele botou que são duas paredes retas e é só pegar um ponto a outro e eu consigo medir as coisas com mais facilidade. Eu particularmente acho esse modo muito bom para poder verificar o modelo e já ter uma base para fazer o levantamento. Agora, é importante entender que cada um desses métodos, esse STL, o arquivo de nuvem de pontos e também a planta baixa, cada um vai ter suas vantagens. Eu recomendo que na hora de exportar, você exporte todas elas para ter uma base de dados do seu projeto, para que você possa futuramente conferir cada uma dependendo da sua necessidade. E eu também pude testar em algumas outras situações
várias dessas medidas e compará-las com o que eu fiz com a trena eletrônica. E eu pude verificar que, normalmente, eles tiveram essa diferença de 1 até 3 centímetros, embora algumas vezes eles tenham estado com o mesmo valor. Então a gente pode ver que existe uma certa variação aqui entre eles. Às vezes eles podem estar certos, às vezes eles podem estar diferentes. Num projeto, eu particularmente não deixo de medir as coisas usando uma trena em um método mais convencional. Mas eu também faço esse tipo de levantamento. Eu não sei vocês, mas algumas vezes já aconteceu comigo de eu estar fazendo um levantamento ou estar em alguma etapa futura do projeto e eu perceber que eu não tirei alguma medida do meu projeto. E a solução para isso seria voltar na obra, voltar no projeto e pegar a medida daquela viga que a gente esqueceu de medir. Mas tendo esse escaneamento, você tem uma facilidade muito maior de recuperar um dado que você deixou de pegar no levantamento tradicional. E isso pode ajudar bastante. Além, é claro, de poder servir como uma base inicial para o nosso levantamento e depois a gente pode ir acertando as medidas que a gente viu com a trena, comparando com as medidas que a gente pegou aqui no arquivo e conseguir ter um levantamento mais otimizado. Eu acho que isso economiza tempo, evita ter retrabalho na hora de ter que voltar na obra para fazer um levantamento que a gente esqueceu e também melhorar toda a documentação e o entendimento do projeto. Às vezes, se a pessoa que fez o levantamento não é a mesma pessoa que está passando ele para o ArchiCAD ou para qualquer outro programa, ter esse modelo 3D já pronto, com certeza ajuda muito o entendimento do projeto para a pessoa que estiver trabalhando nele. Enfim, essa é uma técnica que eu já considero indispensável no meu fluxo de trabalho e eu espero que você tenha gostado dela. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que agora você consiga tirar um pouco mais de vantagem desses aparelhos que talvez você já tenha em casa na hora de fazer os seus projetos de arquitetura. Se você quiser ter mais conteúdos de ArchiCAD e de arquitetura como esse daqui, eu te convido não só a curtir esse vídeo, mas também a se inscrever no canal. Eu tenho vários vídeos como esse, não só aqui, como também lá no Instagram, que é @acurva.arch, caso você esteja interessado. Eu tenho certeza que acompanhando esse conteúdo, você vai ter muito mais produtividade e destaque profissional na área da arquitetura. Então é isso, eu te vejo na próxima aula.